outro lado da história. Sempre vendo e revendo, sem medo, aos mitos, verdades e curiosidades sobre o passado. Programa 15. Verdades e mentiras sobre o Egito Antigo. Terra de tesouros e mistérios. Por certo, uma das civilizações que mais encantaram o mundo. Daí, tantos mitos e mal-entendidos que acabaram se fazendo sobre esse fantástico povo. Inverdades que, se você não tiver coragem de desfazer, então não veja mais a este vídeo. Pois do contrário, se preparem e vamos lá! Mito número 1. Que os egípcios antigos eram negros. Por mais que muitos achem um absurdo negar essa ideia, que já foi defendida até pelo pai da egiptologia, o francês Jean-François Champollion, tal como pelo renomado antropólogo senegalês Cheikh Anta Diop, entre outros, até onde se sabe, os egípcios antigos tinham muito pouco parentesco genético com as populações negras abaixo do Saara. Pelo menos de acordo com uma pesquisa realizada na Universidade de Tübingen, na Alemanha. Esse estudo, iniciado nos anos 80, com amostras genéticas de 151 múmias de sua coleção e também de outros 3 exemplares de um museu estatal de Berlim, afirma inclusive que os egípcios de hoje têm mais DNA em comum com os negros da África subsaariana do que os seus ancestrais. E não é só, pois tal isolamento também aconteceu em relação aos seus mais diversos dominadores, como os gregos e romanos. Deste modo, os coptas, uma população branca e cristã do Egito, de fato, não surgiu de um processo de branqueamento como antes se acreditava. Mas se assim, como surgiu a ideia do Egito Negro? Bem, um dos motivos foi o fato de que o Egito já foi ocupado pelos núbios cuxitas, no atual Sudão. Quando então houveram faraós negros sobre esta terra das pirâmides por quase um século. Porém, paixões também colaboraram, e muito, para a força deste mito. Tal como concluiu a então mestranda em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, Raíssa Sagredo, num simpósio de 2015 sobre esta polêmica, ao expor que, igual, o imaginário pan-europeu construiu a Grécia como berço da civilização. Os pan-africanistas viram no Egito um projeto, provavelmente inconsciente, legitimador tanto do movimento pan-africanista em si, como da situação política e social de todo o continente africano. Ou seja, pesquisas como a de Anta Diop e outros defensores desta tese hoje têm mais base no anseio de empoderamento do que em evidências sólidas. E assim, sem se perceber, deixaram de lado, fazendo com que somente muito recentemente grandes civilizações incontestavelmente negras então ganhassem maior atenção nos livros de história, como foi o caso dos Impérios de Kush, que vimos que inclusive dominou o Egito, de Ashur, de Mali, de Gana, Belim, Zimbábue, Nok, Cana e Bornu, entre outros, a fazerem uma lista tão grande que é injusto tanto se focar somente no Egito Antigo, ser ou não negro. Mito número 2. As pirâmides foram construídas por escravos. Por mais incrível que pareça, as pirâmides do Egito foram construídas por trabalhadores recrutados entre a própria população que recebiam alguma forma de pagamento, na forma de alimentos e de peças de cerâmica. Portanto, não foram escravos, embora as condições de vida dos homens livres, pobres, não fossem lá muito melhores que a dos cativos. Para se ter uma ideia, basta dizer que a alimentação dos mais pobres era composta basicamente por pão, cebola e cerveja. Raramente comiam carne e frutas. A expectativa de vida era então baixíssima. Bem ao contrário da elite. Mito número 3. Apenas os faraós e a nobreza eram mumificados. O processo de mumificação era reservado a todas as pessoas do país, como também até a animais como gatos, vacas, touros, crocodilos, cães, entre outros. Claro que a mumificação destinada aos mais pobres era muito mais simples do que a da elite,
Deste modo, a mumificação dos menos abastados se resumia a uma injeção de essências e de vinhos corrosivos, ministradas através do ânus do defunto. Em seguida, sendo posto uma espécie de tampão, e somente depois de alguns dias era retirado o que dissolvia do cadáver. Então eles enfaixam a múmia e devolvem o corpo para seus parentes. Sem nenhuma comparação, é claro, com o processo muito mais complexo do que era destinado aos faraós, mas que igualmente permitiu-se saber muito sobre as condições de vida do povão. Por outro lado, a mumificação de animais considerados sagrados tinha a mesma complexidade reservada às elites. Mito número 4. Cleópatra era negra. Bem, talvez ela tivesse sim alguma origem africana, mas afirmá-la que era negra já é um exagero. Para tanto, lembremos da pesquisa realizada na Universidade de Tübingen, que mostrou que os conquistadores do Egito, tanto brancos como negros, pouco se mesclaram aos egípcios. E então, conhecendo a história dos reis Ptolomeus, a família de Cleópatra VII, pois sim, houve ou pelo menos outras 6 rainhas com este nome, tal informação então só se confirma. Pois apesar de cultivarem costumes egípcios, todos esses Ptolomeus, até onde se sabe, não se casaram com pessoas gregas, fossem de sua corte ou de outros reinos helênicos. E isso quando não chegaram até mesmo a se unir com seus próprios irmãos para evitar misturas. Como foi o caso do pai de Cleópatra VII, o faraó Ptolomeu XII, e claro, da própria rainha aqui mencionada. Sim. Mas se assim, como é possível uma origem negra de Cleópatra? Aí que entra uma equipe de pesquisadores do Instituto Arqueológico Austríaco, que em 2009 divulgou ter descoberto restos de uma irmã de Cleópatra VII, Alcione IV, dizendo que a mesma teria traços de ancestralidade negra. Isso mesmo. O que se confirma inclusive com rumores de que o pai de Cleópatra VII e de Alcione, o faraó Ptolomeu XII, pode ter tido outra esposa, além da sua irmã, a rainha Cleópatra V. No caso, a filha é de um alto sacerdote do Egito, o que é bem possível, apesar de não haver nenhuma certeza sobre isso, nada além de rumores. Certezas e incertezas. Podendo talvez Alcione ter tido ou não uma mãe núbia. Podendo ela e Cleópatra terem ou não tido uma mesma mãe, já que a poligamia entre os monarcas era comum na época. E como se não bastasse tudo isso, ainda há o fato de que o estudo já recebeu vários questionamentos sobre como foi conduzido. Logo, o que dizer? Por certo, apenas cautela aos mais entusiasmados em ver a mais famosa rainha do Egito como negra, para então não cairmos em outro engano, no qual tanto se quer justificar um falso símbolo, enquanto outros, muito mais legítimos, ficam esquecidos. Senão, o que eu diga de Amina de Zaria, Idia de Benin, Ana de Souza, a rainha Ginga de Angola, e várias outras? Você já ouviu falar de alguma delas? Se não, mais um motivo para não se focar tanto em Cleópatra VII e abrir sua mente para outros grandes símbolos da tão rica e ignorada história da África subsaariana, ofuscada pela insistência em só se fixar na tão exótica terra dos faraós.